Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui em mais um programa Evangelho no Jefa, nosso programa de todas as quartas-feiras, fazendo o Evangelho junto com vocês, de forma online. Muito obrigado pela companhia de vocês. Hoje é o nosso programa número 41 e ainda estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes da gente falar sobre o texto de hoje, vamos fazer juntos aqui a nossa prece de abertura. Agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais por mais este momento, por mais esta oportunidade. Que Jesus esteja presente, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que aqui se encontram, assistindo nesse momento a nossa gravação, aqueles que forem assistir em outro momento, que também recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares, onde quer que estejam, que os nossos amigos espirituais nos ajudem a compreender a lição da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Como eu disse, estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos ler o item 24, que é a verdadeira desgraça, uma mensagem de Delphine de Girardin, Paris, 1861. Todos falam do infortúnio, todos o experimentam e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, o que os homens, quer dizer, os desditosos, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, nos credores impacientes, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso, que desejava vestir-se de púrpura e que mal esconde a sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se desgraça na linguagem humana. Sim, é o infortúnio para aqueles que veem apenas o presente. Não obstante, o verdadeiro mal está nas consequências de uma coisa muito mais do que na própria coisa. Dizei-me se o mais infeliz acontecimento do momento, que traz consequências funestas, não é na realidade mais infeliz que aquele inicialmente contrariado, mas que acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade que lacera árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade do que um infortúnio. Para julgar uma coisa, é preciso nela observar as consequências. Para apreciar o que é realmente felicidade ou infortúnio para o homem, é preciso transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo o que chamamos de infortúnio, segundo a visão restrita, cessa com a vida material e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos o infortúnio sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. O infortúnio é a alegria, o prazer, a fama, a vã inquietação, é a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência, constrangem a ação do pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. O infortúnio, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com mais veemente desejo. Tende esperança, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois que os vossos corpos estão satisfeitos. Não se engana a Deus. Ninguém se esquiva do destino. As provas, credoras, mais impiedosas, que a malta nos aflige na miséria, espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia do verdadeiro infortúnio, daquele que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça a verdadeira luz sobre a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. E então agireis como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que não oferece nem a glória e nem o progresso. Que importa ao soldado perder na luta suas armas, seu equipamento e suas vestes, visto que sai dela vencedor e coberto de glória. Que importa àquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida a sua fortuna e o seu envoltório carnal, contanto que a sua alma possa entrar radiosa no reino celeste.
Vejam que essas últimas leituras que a gente tem feito aqui, elas pegam muito, estão pegando muito, né, nessa questão da ilusão material, da ilusão da matéria, porque a matéria, ela ilude muitas vezes a cada um de nós, principalmente aqueles que muito têm, aqueles que se deixam perder pelo orgulho, pela vaidade. Então, quando a gente muitas vezes está passando por um momento difícil, por uma situação complicada nas nossas vidas, muitas vezes a gente tem esse olhar material. Eu estou passando por um momento de infelicidade porque eu não tenho bens materiais, porque eu não tenho uma casa nova, porque eu não tenho um carro 0 km, porque eu não tenho o celular da última moda, o último modelo. Tudo isso nos traz uma infelicidade que, né, só vai aumentando. Enquanto muitas vezes a gente não valoriza uma família que a gente tem, uma saúde física, que isso não tem preço que pague, amigos que estão ao nosso lado, o conhecimento que nós temos através da doutrina espírita. São pequenos momentos, pequenas coisas que a gente não dá o devido valor. E a gente precisa aproveitar tudo isso o máximo possível. E muitas vezes a gente não aproveita. Muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, não deixam a gente ver essas coisas, não deixam a gente ter esse olhar. Porque aquilo que a gente vê aqui na matéria, é isso que a gente, como diz o texto aqui, ó, chamamos de infortúnio pela nossa visão estreita, pois tudo que cessa com a matéria encontra sua compensação na vida futura. Tudo aqui é passageiro. Os nossos bens materiais, a nossa fortuna, tudo isso vai ficar aqui. Se amanhã eu desencarnar, tudo que eu tenho materialmente vai ficar aqui. Alguém vai cuidar ou não, mas não importa. A gente precisa usufruir sim das coisas materiais. Saber usufruir de tudo aquilo que a gente tem. Só que saber que tudo é perecível. Depositar a nossa felicidade nas coisas que realmente a gente vai levar adiante. O amor que a gente distribui, a caridade que a gente pratica, o conhecimento que a gente adquire, tudo isso vai nos fazer ricos do lado espiritual. Talvez, materialmente falando, a gente não seja valorizado por aquilo que a gente tem, por esse conhecimento, mas a gente precisa ter a consciência tranquila de que estou fazendo aquilo que me compete. Estou fazendo aquilo que vai realmente me trazer um momento de felicidade, um momento de alegria. Tudo aquilo que a gente faz pelo outro, isso vai de alguma forma retornar para a gente. Tem uma passagem muito interessante do filme do Divaldo, para quem ainda não assistiu, Divaldo, Mensageiro da Paz. Ele passa por um momento ali de que tem o seu orgulho ferido, porque ele aceita fazer uma palestra quando ele ainda não tinha tanto conhecimento assim, e ele acaba sendo ajudado pelo Humberto de Campos, porque ele travou, ele chegou ali na hora da palestra, ele travou, ele não sabia o que fazer, não sabia o que falar, e aí o Humberto de Campos o ajudou. Ele ainda falou, em respeito às pessoas que estão aqui, não pelo seu mérito. E aquilo mexeu profundamente com ele, porque ele, na visão dele, ele ajudava tantas pessoas, mas ele queria também ser confortado, também ser ajudado, e ele até explica isso para Joana de Ângeles, né, porque ele tentou suicídio, inclusive, ele tentou se suicidar ali no elevador Lacerda. Ele foi impedido por pessoas que estavam ali, e que muitas vezes a própria Joana de Ângeles diz para ele, pessoas que são invisíveis para a sociedade. Né? E aí ele questiona a Joana, né, sobre essa situação dele. Puxa, eu ajudo tantas pessoas e ninguém nota, né, que eu também preciso de um carinho, de um afeto. E aí ela explica que ele vai realmente ser feliz se ele conseguir ajudar os outros. Aquela era a missão dele. Muitos de nós ainda não conseguimos proporcionalmente cumprir com as nossas missões. A gente muitas vezes fica só olhando o que o outro tem e esquece daquilo que nós também temos a oferecer para alguém, e o que nós temos muitas vezes é algo valiosíssimo e a gente não se dá conta disso. Então que a gente consiga, né, ter esse olhar, né, de mudar a perspectiva, o ângulo de visão. Aquilo que nós encaramos como um mal muitas vezes pode ser um bem para nós, para o nosso crescimento espiritual. E
por trás de algo ruim, muitas vezes a gente transforma aquilo num bem, para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. Então, essa era a lição de hoje, né, da verdadeira desgraça. Está lá o item 24 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais este programa. Semana que vem estaremos de volta aqui em mais um Evangelho no Jefa. Tchau, pessoal.